O som está saindo. Aos nossos irmãos do Centro Espírita Allan Kardec, é uma grande alegria estarmos juntos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus, que nos concede esta oportunidade, onde nós podemos nos debruçar em torno da nossa amada doutrina espírita. Nós vamos conversar hoje sobre o Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 3º, o retorno do espírito à vida espiritual, da vida corporal à vida espiritual. Em outras palavras, a morte. E os subitens que nós vamos trabalhar é a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual, que corresponde às questões 149 a 165 de O Livro dos Espíritos. Então, nós entendemos e já estudamos até aqui que a morte não existe, que é apenas um fenômeno biológico, que o espírito é imortal e que nós consideramos a morte, do ponto de vista espírita, como a cessação da vida biológica, mas o espírito imorredouro, imortal, ele prossegue sua caminhada além túmulo. E no item 150, os espíritos disseram a Kardec que jamais a alma perderá sua individualidade, o que significa dizer que ela volta ao mundo dos espíritos, à erraticidade, que é o local onde se reúnem os espíritos que necessitam de novas encarnações, com toda a sua bagagem, com toda a sua estrutura, com todo o seu amálgama de conhecimentos, além das suas faltas, além do trabalho que ela apresentou na última encarnação, e se ela também não se comprometeu mais ainda, arrumando mais confusão e mais problemas, porque a reencarnação ela tem o objetivo de alavancar o espírito ao progresso. Mas espíritos imperfeitos ainda que somos, a gente às vezes se compromete por conta das nossas paixões, por conta da sensualidade, por conta de muitos apelos que nós ainda ouvimos, respondemos presente e ainda o espírito se compraz nessa situação. Então, quando o profissional de saúde, quando o médico chega para nós e diz assim: o seu familiar foi a óbito, está nos dizendo que o nosso ente amado morreu. Morreu porque houve a extinção da vida biológica, apenas da vida biológica. O que ele era antes de ocupar aquele corpo, ele volta ao mundo dos espíritos. E como há um preparo para a descida, também há um preparo para o retorno. Também há uma estruturação, porque o espírito continua o mesmo. André Luiz nos diz, no livro Conduta Espírita, Agenda Cristã, desculpe, que a sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, é o portal de uma nova vida, é a continuação da vida. O espírito apenas deixou o seu corpo. Ele leva o seu perispírito, que é seu corpo de relação, no seu arquivo. E ele mantém vivos suas ideias, seus sentimentos, seus anseios, suas preocupações, suas tristezas, suas alegrias, suas conquistas lhe servem de méritos. Os pontos negativos vão
causaram um problema na marcha do progresso. E na questão 152, que é o cerne desse estudo entre a 149 e a 153, Kardec pergunta que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte. Seria através das comunicações. E Kardec fala na nota que se não fossem os nossos preconceitos, se não fossem as ideias que ainda nós agasalhamos, nós entenderíamos e aceitaríamos melhor esse processo. Nós que somos espíritas, nós que trabalhamos nas reuniões mediúnicas, nós que temos a vantagem de nos comunicar com os nossos irmãos de além-túmulo, nós vamos ver no atendimento aos espíritos sofredores, o chamado trabalho da desobsessão, que os espíritos se apresentam tal qual eles eram, com ódio, com aversão, com desejo de vingança, muitas das vezes obsidiando, outras das vezes concentrados em ideias que eles alimentaram, outras vezes surpresos, porque eles achavam que na sepultura tudo terminava, outras vezes impactados, traumatizados, porque está sendo cobrado uma conta que eles achavam que o poder, que o dinheiro, que a posição social compraram. E eles se decepcionam ao serem informados que, além da vida continuar após a passagem pela sepultura, que ali ficou apenas o corpo físico, ele, espírito, individualidade, estrutura, ele continua vivo, agindo, sentindo, pensando, registrando, assimilando, catalogando ideias. E muitas das vezes as cobranças dos entes queridos, afetando a paz desses espíritos, lancetando na alma de uma forma grosseira, fazendo exigências em torno de testamento, em torno de posturas, e isso lhes causa um grande sofrimento. Primeiro, não perderam a sua individualidade. Segundo, não deixaram de ser aquilo que eram. Terceiro, mudaram apenas de endereço. Quarto, qual é o nosso endereço após a passagem para a vida espiritual? É a erraticidade. Mas qual é a estação? Qual é o ponto? É aquela onde estiver os nossos centros de interesse. É aquela onde estiver as nossas atitudes pautadas. Se eu fui um espírito que trabalhei no bem, que busquei o bem, eu vou continuar numa jornada de trabalho. Agora, se eu fui indiferente à dor alheia, se eu usei o poder, o comando, apenas para saciar as minhas paixões e dos meus entes queridos, se eu esqueci dos outros, se eu maltratei aqueles que me eram subordinados, com certeza que eu vou estar recebendo toda uma vibração negativa. Muitos espíritos chegam na reunião mediúnica e dizem assim: ninguém faz uma prece por mim. Ninguém se lembra de mim.
E é o caso de se perguntar: o que você fez para ser lembrado? Como é que você agiu? Aí o espírito começa a pensar e a se autodescobrir, porque nós temos que fazer esse trabalho de autodescobrimento enquanto nós estamos aqui no corpo físico. Nós temos que fazer buscas, nós temos que nos reinventar a cada dia. Cada noite, quando nós dormimos, nós morremos um pouco e acordamos no dia seguinte para viver uma experiência única, exclusiva e inigualável que jamais será vivida novamente. O dia de hoje. Como diz Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, de janeiro a janeiro os anos se repetem. Os dias da semana começam no domingo, terminam no sábado. Jamais um deles será igual ao outro. E no livro O Consolador, foi perguntado a Emmanuel, na questão 147, proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de se desejar? Ele respondeu: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Muito bem colocada essa comparação. A gente pode mudar de bairro, de cidade, de estado, de país, de continente, e nós vamos para essa outra morada, aqui na Terra, como encarnado, levando tudo que nós somos. Os vícios, as virtudes, os desejos, os anseios, a vontade. Nós não mudamos porque mudamos de endereço. A prova está em nós. Quantas residências nós já passamos? Houve uma alteração do tempo, o corpo ficou mais velho, mas eu sou o mesmo. Eu fiz mudanças ao longo desse tempo? Provável que sim. Os centros de interesses mudam. Os ciclos se fecham para que outros se abram. Mas na minha essência, eu sou eu. Eu sou um espírito mortal que hoje habito um corpo chamado José, tem uma personalidade, esse corpo tem um tempo de vida útil, vai morrer e o espírito vai continuar a sua trajetória, porque ele não precisa, ele não depende desse corpo para sobreviver. Ele precisa dele para resgatar, para vivenciar situações que no plano espiritual ele não consegue. Então, nos diz Emmanuel, a comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. E conforme está na nota da questão 5.2 do Livro dos Espíritos, a individualidade se torna mais evidente ainda quando esses seres, os espíritos desencarnados, provam sua identidade através de sinais incontestáveis, das particularidades pessoais relativas à sua vida terrestre que podem ser constatadas. Kardec fala ainda nessa nota que o espírito acusa a consciência do eu, tem vontade própria, tem diversidade íntima. Diversidade infinita. Nós somos diversos, nós somos plural. E nós não perdemos isso quando
alguém vai buscar numa reunião mediúnica notícia de um desencarnado e que o papai, o vovô, a mamãe, o amigo se manifesta, é muito comum que o familiar, que é a pessoa íntima, diga assim: olha fulano aí. Por quê? Pela consciência, pela vontade, pela diversidade infinita, pela individualidade que se torna mais evidente ainda. Mas como ele ainda carrega lembranças desse último período vivenciado na Terra, ele tem um linguajar, ele tem uma apresentação, ele tem um modo de ser que os seus amores, que as pessoas que conviveram mais próximas dele ou dela, o reconhecem com bastante facilidade. Em um livro dos médiuns, no capítulo referente à identidade dos espíritos, que é o 24º ou 25º, Kardec diz que quanto mais tempo de passamento tem o espírito, mais difícil a identidade. Por quê? Os anos vão passando, o espírito também vai se despojando daquela morada carnal. Ele vai criando novos hábitos, ele vai se preparando para voltar a vestir um outro corpo. Então ele vai se afastando daquele estágio que vai ficando gravado na sua consciência de espírito, na sua janela do perispírito, mas ele vai perdendo as características da sua última personalidade, sem perder a sua individualidade. E Kardec pergunta o que nós devemos entender sobre a vida eterna. A vida eterna é a vida do espírito. O espírito é imortal. Nós fomos criados simples e ignorantes, nos desenvolvemos ao longo dos diversos períodos da natureza, dos reinos mineral, vegetal, animal, chegamos à categoria de espírito, chegamos ao hominal. O espírito é a sede da inteligência. O espírito tem as sensações, tem as percepções, tem os anseios. Tudo do espírito. O corpo físico apenas obedece. O espírito manda, o perispírito transmite, o corpo físico obedece. E quando o espírito não tem corpo físico, se ele ainda não está focado no bem, se ele ainda tem paixões viciosas, ele vai buscar um encarnado desavisado que gosta daquelas mesmas sensações, daqueles mesmos prazeres, vai se unir a ele mentalmente, emocionalmente, e vai levar a sua dependência e somar a daquele ser que também tem aquela tendência. André Luiz chama isso de caneco vivo. Ou seja, o espírito vai buscar aqueles que lhes podem atender, responder às necessidades que ele ainda tem. Porque não é comum o espírito, depois de se desenfaixar do corpo físico, ele ainda ter anseios, desejos, sensações que tinha quando o seu corpo estava vivo. Se ele ainda o tem, é porque ele não fez o desprendimento total. A sua mente está centrada, está ligada nas paixões do mundo. Por isso a mente deve viver no mundo
sem ser do mundo. Ora, eu sou um espírito encarnado, eu tenho necessidade da cidadania, de uma profissão para manter a minha subsistência, tenho uma família, tenho grupos sociais aos quais eu estou inserido, eu tenho meus momentos de lazer, tenho a minha religião, outros não têm, tenho hábitos, costumes, manias, sendo que a morte do corpo físico, ela irá me visitar. A mim, a você, a todos nós. Esse corpo físico, como eu disse agora há pouco, ele tem prazo de validade. Que nem as mercadorias que a gente compra no supermercado, nas lojas, que a gente observa lá, tem um prazo de validade. Só que o corpo físico, a gente não sabe qual é esse prazo. Mas o neném que está nascendo agora na maternidade, e diariamente no planeta existem nascimentos e óbitos, todos esses que estão nascendo vão morrer um dia. A criança lá na escola aprende na biologia, na ciência, que a lei natural é nascer, viver, reproduzir e morrer. Na lei espírita, nós aprendemos que a lei é nascer, viver, morrer, renascer tantas vezes quantas forem necessárias, até que o espírito se depure de todas as más paixões, cresça, evolua, suba um degrau na escala espírita. Então, na separação da alma e do corpo, vai depender do estilo de vida que essa criatura levou. Se eu procurei o bem, se eu procurei ser usuário das coisas do mundo terreno, que eu tenho direito. Eu tenho direito de ter um emprego, de ter conforto, de comprar objetos para minha casa que me dê conforto, de viajar, de passear. Tudo me é lícito, desde que esse emprego seja conquistado de uma forma honesta. Porque se não é, eu também vou responder à lei. Se por cada centavo que eu receba para a minha subsistência, eu estou tirando de alguém, eu estou esquecendo do direito do outro, eu vou responder à lei. Eu posso não responder à lei divina, porque lá nos códigos do direito pode-se encontrar um caminho de defesa. Mas da lei moral, não. Eu me lembro de um trabalho de socorro espiritual que o espírito chegou muito revoltado, com muita arrogância, com muita impetuosidade, e ele havia sido ligado ao chamado crime organizado. E ele falou com muita opulência. Eu matei vários, roubei, a polícia nunca colocou a mão em mim. E quem estava comandando o trabalho disse para ele assim: mas agora você está de frente com a sua consciência. Ele então disse: você vai chamar a polícia, vai me entregar? Ele disse: não, não cabe mais essa polícia terrena cuidar de você. Você driblou a ordem e a segurança, você, como você mesmo colocou, matou, roubou. Você acha que isso ficou impune à lei divina? Você acha que passou em branco? Você está se sentindo vitorioso porque você deu a volta na sociedade, no poder público. Você já começou não sendo feliz porque você vivia escondido. E tudo aquilo que você roubava, você não podia usar.
Agora, o seu corpo ficou na terra. Você está diante da sua consciência e precisará prestar contas a Deus. Eu seria muito leviano se eu dissesse a você que isso tudo ficou para trás. Não. Você vai ter que se encontrar com a lei. Você vai ter que ressarcir com a lei. Isso não é um castigo. Isso é a lei, que não poupa nenhum de nós. Então a gente faz uma autoanálise. Quem sou eu? Como eu me comporto diante da sociedade? Que filho eu sou? Que pai, que marido, que esposa, que profissional, que homem público, que cidadão? Como eu vivo nesta sociedade? Como é que eu desempenho as minhas tarefas? E eu vou ter uma ideia do que vai ser de mim depois da morte do corpo físico. Porque o espírita, muitas das vezes, ele faz uma confusão e deixou de lado o céu, que a Igreja Católica ensinou, e adotou o nosso lar. Trocou o inferno pelo umbral. Não é assim não, gente. Não vai caber nós todos dentro do nosso lar. Tem outros pontos, outras estações de muito trabalho. E se nós conseguirmos, após a passagem do corpo físico, nos ligarmos à colônia espiritual da casa espírita que nós trabalhamos, já vai ser um grande ganho, porque a gente sabe que nós temos essa estrutura física, geográfica, que tem uma localização aqui na Terra, rua, número, sala, CEP, bairro, cidade, estado, país. E sobre ela, no plano espiritual, tem uma colônia. Porque a casa espírita, ela é fundada antes no plano espiritual. E materializada depois pelo homem, através da intuição, da necessidade que se apresenta. Então, se a gente conseguir uma vaga na nossa casa de trabalho, e já está bom demais. O Dr. Erma, que é o espírito amigo que dirige Leon Denis, que na última encarnação foi médico na Alemanha, ele diz: o nosso título é de servidor. E se nós formos um bom servidor, já está muito bom para nós. Servir a causa de Jesus. Conforme está aqui na 155, a alma, ela se desprende do corpo gradualmente. Existem técnicos para fazer esse desligamento. Esses laços se desatam, eles não se quebram, mas o espírito se desprende pouco a pouco, dependendo do grau das suas emoções. O corpo está morto, vai ser sepultado ou vai para o campo de cremação. Já houve o desligamento dos laços, ele está biologicamente morto, atestado por um profissional capacitado para isso, mas o espírito pode estar mentalmente ligado à doença, às paixões, ao dinheiro, ao poder, à propriedade, à casa, ao marido, à esposa, eles se achavam donos dessas criaturas e que muitas das vezes estão dando graças a Deus, fulano se foi, a minha liberdade, a minha emancipação, mas ele ainda continua se sentindo o dono ou a dona.
a minha casa, o meu carro, a minha conta bancária. Isso tudo aqui me pertence. Me pertence, com certeza. Eu adquiri com trabalho honesto, ou eu ganhei. No entanto, eu não vou levar nada disso. O caixão não tem gaveta, graças a Deus. Tudo isso vai ficar. Eu sou usuário. Eu sou proprietário, à luz da justiça terrena, porque eu adquiri o bem e que eu posso passar esse bem para terceiros, para os meus descendentes. Do ponto de vista espiritual, do momento que eu faço a passagem, eu perco o poder disso tudo, porque eu não vou usar nada disso no mundo espiritual. No máximo, o meu corpo vai levar uma roupa para não assustar as pessoas que forem lá se despedir de mim no último instante, e vai para sua última morada terrena, no cemitério ou no campo de cremação. Eu levo o que eu vou precisar, os meus atos. Eu levo os meus sentimentos e não vou improvisar. Na hora do passamento eu me arrependi de todo o mal que eu fiz. Chama alguém aí que eu quero me confessar. Chama as pessoas que eu machuquei, que eu quero pedir perdão a elas. E elas terão o direito de me perdoar ou não. Elas não são obrigadas a me perdoar. Começa por aí. Esse meu arrependimento, se for sincero, porque eu não vou enganar Deus, eu posso fazer lá uma fantasia, uma representação de que estou arrependido até por medo da morte, até por medo daquilo que eu esteja encarando, que a gente não sabe, o espírito está mais afastado do corpo físico, o que ele está vendo, quem ele está vendo. Então vai ser levado em conta o meu arrependimento. Ele é sincero? Ele é uma encenação? Eu realmente, ao rever a minha existência, se eu pudesse, eu faria diferente? Mas não dá mais tempo. A campainha está tocando, está começando o alarme, daqui a pouco toca e a máquina para. Mas nada está perdido, eu sou um espírito imortal. Eu vou recomeçar. Vou recomeçar do ponto onde eu parti, onde eu parei, desculpe. E vou ter que acertar todos aqueles erros junto àquelas pessoas que eu prejudiquei. E como eu irei reencontrá-las todas? Muitas das vezes eu venho com compromisso de multidão, ou na minha profissão, ou junto aos meus meios de contato. E muitos daqueles espíritos não estão nem aí para mim. Ih, passou. Mas eu, quando prejudico alguém, eu prejudico a lei. O outro pode dizer, passou, não liguei. Mas diante da lei eu cometi uma infração. E diante dessa infração eu tenho que me corrigir com a lei. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos disseram que a lei de Deus está gravada na consciência de cada um. Outra situação que nós devemos tomar muito cuidado
é quando nós formos a um velório. Porque o espírito está recém-desencarnado. A gente não sabe as condições que aquele espírito se encontra. Então nós temos que criar no velório, na hora do sepultamento, um clima apaziguador. Primeiro, eu não tenho o direito de julgar. Segundo, se o meu coração está cheio de dor, de raiva, de mágoa daquela criatura, de repente, eu nem aparecer lá vai ser melhor. Eu posso não ter condições de perdoá-la agora, mas eu não tenho o direito de torturá-la. É muito comum os espíritos chegar na reunião mediúnica, criaturas que transitaram pelo crime, criaturas que tiveram o poder público e não souberam honrar os seus mandatos, e elas dizem assim: eu sofro uma sobrecarga de vibrações negativas daquelas pessoas a quem eu prejudiquei, daquelas pessoas a quem eu maltratei, daquelas a quem eu deixei de cumprir o meu papel. Então, o espírito sente, o espírito registra. E como nós somos ainda muito imperfeitos, nós fazemos comentários. E morreu aquele homem ligado ao crime. E morreu aquele homem público, aquela mulher pública que teve o cargo XYZ, foi péssimo como estadista, como governista. Toda essa minha vibração negativa, eu não preciso ir lá no velório, não. Da minha casa, do outro estado, até de um outro país que eu esteja, eu vou atingir aquele espírito. Se ele soube se proteger e criar uma barreira de proteção, vai bater ali e vai voltar para mim. Se ele não sabe, ele entra num processo de dor, de perturbação, de inquietação, e com certeza está linkado comigo. André Luiz conta um caso que o homem ou a mulher chegou lá no velório e começou a fazer comentários sobre o chamado decujus, ou seja, aquele que havia partido. E o espírito estava presente ali. Haja vista que não era um espírito com uma boa interferência espiritual, porque aqueles que têm um mínimo de mérito nem assistem ao velório, ao sepultamento, eles já estão amparados e protegidos nas colônias espirituais. E o espírito deu uma bofetada na pessoa. Claro que ele não tem a mão física, mas a pessoa sentiu um impacto no rosto, uma dor de cabeça tão forte, porque ele fez o movimento da bofetada. Ele deu um murro. A criatura sentiu a carga energética negativa que, através do perispírito, ele mandou para ela, que estava na sintonia, estava na faixa. Eu não vou a um velório para fazer críticas. Eu vou para dar um apoio àqueles que ficaram. Vou para levar a minha vibração pacificadora. Eu não preciso parar ali na beira do caixão. Vamos fazer uma prece. A família pode não aceitar, pode não gostar disso, mas ninguém vai me impedir de mentalmente enviar uma vibração àquele que se foi
para o seu fortalecimento, para o auxílio do seu desprendimento e para que ele possa, ao despertar, encontrar o caminho da paz, se reencontrar consigo mesmo, se ver como espírito e entender que a jornada continua. Agora, se eu vou para ali para ficar contando piada, para ver a roupa do fulano, para fazer reencontros, como se fosse um momento social solene, é melhor eu ficar na minha casa, ou no meu local de trabalho, ou não sair de onde eu estou. Porque eu posso, muitas das vezes, distante, por não ter possibilidade de comparecer, mandar o meu pensamento positivo. A família vai registrar, o espírito também. Na dúvida, eu oro. Porque uma oração, como diz Bezerra de Menezes, jamais é perdida. Então, quando Kardec vai tratar dessa questão da separação, da sensação, isso tudo vai depender do tipo de vida do espírito. Na 159, qual é a sensação que a alma experimenta no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Isso depende. Se fizestes o mal com desejo de praticá-lo, no primeiro momento te sentirás envergonhado. Para o justo é bem diferente. Ela, a alma, fica como que aliviada. E a questão 961, ela complementa isso. O que sente o espírito após a morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos, o temor nos culpados, a esperança no homem de bem. Quanto ao reencontro com os nossos amores, vai depender também da nossa faixa e da faixa que eles estejam. Porque a gente desconhece, a gente não sabe. Na morte violenta, acidental, na decapitação e no suicídio principalmente, esse processo sempre é mais complicado. Uma pessoa que está doente, longo tempo acamada, o espírito vai saindo da habitação porque ele não vai encontrando condições de permanência. Uma criatura que está saudável, chega ali fora, é atropelada, leva um tombo, bate com a cabeça, tem fratura de crânio, o corpo vai a óbito, o impacto é maior. O choque do desprendimento é maior. Mas também, se for um espírito que tenha um código de moral, que tenha uma situação espiritual à sua volta, de segurança, com hábito de prece, com trabalho no bem, um espírito preocupado com a sua renovação, ele passa pela situação com uma certa tranquilidade. Eu conheci um caso de um amigo muito querido que aos 30 anos foi atropelado. Depois de um longo processo de CTI, que durou quase um mês, ele retornou ao plano espiritual no dia do aniversário de sua mãe, espírita também, e ela fez a prece. Eu me lembro das palavras dela, ela já desencarnou, isso já tem quase uns 30 anos. Ela disse: se eu não fosse espírita e não compreendesse bem os desígnios de Deus, eu acharia Deus um déspota. Mas como eu entendo os desígnios de Deus, eu sei que tem uma razão de ser. E assim ela fez a prece. Passado alguns meses, ele se comunicou, consciente do seu estado, e disse aos pais e à irmã que ele havia tido aquela morte violenta, necessária para que ele saudasse uma falta
lá de trás, onde ele foi um torturador e ele sempre torturava as pessoas, ferindo-lhes a cabeça. O tempo passou, ele teve outras encarnações, nessa ele teve o advento da doutrina espírita na sua vida, porque ele já nasceu no lar espírita. Ele foi um rapaz que procurou seguir o caminho do bem, ter uma folha corrida de trabalho no bem. Aí o incauto diz assim, mas como é que pode esse garoto espírita, bom filho, honesto, trabalhador, esse menino não fazia mal a ninguém e foi atropelado violentamente, o ônibus jogou ele para o alto, ele caiu lá na frente. Que coisa horrível! Onde é que estava Deus que não viu isso? Um menino tão bom está lá no Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele veio nos explicar com muita clareza, com muita conformação. Mamãe, papai, maninha, aceita. Estava nos desígnios de Deus, eu estou com saudade de vocês, mas eu precisava daquela morte violenta, eu precisava daquela situação, eu precisava sair do corpo desta forma para que eu tirasse um peso de dentro de mim. Naquele momento houve uma ruptura. E eu estou bem. Eu sei que eu sou um espírito desencarnado, os efeitos da doutrina espírita estão se fazendo presentes, os conhecimentos, e eu estou bem comigo, com a minha consciência. Agora é trabalhar e seguir, e trabalhar em cima de outras situações que ainda tem para resgatar. Estava tudo dentro do cabimento da lei, eu não vim para demorar. E o último item é a perturbação espiritual. A alma, após deixar o corpo, ela não tem um conhecimento exato de si mesma, logo, por conta do grau evolutivo. Tem espíritos que horas depois, eles já estão despertando. Na 164, Kardec pergunta qual é o tempo de perturbação. E os espíritos disseram, é variável. Pode durar horas, dias, meses, anos, décadas. Isso tudo vai depender da vivência do espírito. Na década de 1990, não tão longe assim, num trabalho de socorro espiritual, um espírito se apresentou, ele me marcou muito, porque eu gosto muito de história. E ele havia desencarnado, depois o guia espiritual, o orientador do trabalho, falou na década de 1920. Ele era um malandro carioca dos anos 20 do Rio de Janeiro. Ele se apresentou daquela forma, achando diferente toda a historiografia da cidade, os trajes, os locais. Ele estava se sentindo um estranho no ninho. Aí se pergunta, dos anos 20 para os anos 90, 70 anos, ele ainda não sabia que havia desencarnado? Não. Ele ainda estava na perturbação, na ilusão, da boemia, dos prazeres, da sensualidade. E Deus permite. Deus nos deu livre-arbítrio. Quando chega um momento que a situação avança muito, a lei tem seus mecanismos. Mas ele teve um tempo, vamos dizer assim, para digerir a situação. Quantos espíritos não devem ter se aproximado dele para tentar fazer com que ele acordasse?
e ele não deu a mínima. Por isso que essas reuniões ainda são necessárias, porque a gente, como médium, empresta o nosso corpo físico para que haja um choque de realidade, para que o espírito acorde, para que o espírito se conscientize. Nada acontece naquele momento. Ali é um momento de despertar que depois terá os seus desdobramentos. Não tem milagre na lei de Deus, não tem passe de mágica, não tem improvisação. E para a gente terminar, na 165, Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre o espírito. E os espíritos dizem que sim, no sentido da informação. Mas se o espírito não tiver a prática do bem no seu currículo, o conhecimento do espiritismo se tornará um complicador, porque Jesus nos ensinou que mais será pedido a quem mais foi dado. Então, o conhecimento do espiritismo é importante, traz informações valiosíssimas, mas preciso é, como nos diz Emmanuel, que a gente se evangelize. E a gente muitas das vezes está tão preocupado em evangelizar o outro, o marido, a esposa, os filhos, e esquece da gente. A gente precisa, no dia a dia, se reinventar, buscar alternativas diferentes, ir de encontro às oportunidades de trabalho no bem, honrar o nosso mandato de filho, de pai, de marido, de esposa, de companheiro, de profissional, de cidadão, de maneira que a gente não tenha vergonha dos nossos atos, de maneira que a gente possa andar de cabeça erguida. Porque a justiça terrena, ela pode nos absolver, ela pode, dentro dos seus códigos, das suas alíneas, não ver erro numa corrupção, num atraso de determinadas situações, da conivência de determinadas classes, do descuido, do descaso, do desrespeito. Mas a lei divina é imparcial. Nós seremos julgados pelos nossos atos, pelo homem, pela mulher que nós fomos, e todos os erros, eles têm agravantes e atenuantes. Mas erro é erro sempre diante da lei. A gente não foge à lei, a gente não brinca de pique-esconde com a gente mesmo. A gente não oculta a nossa consciência. Chico Xavier, o grande apóstolo do cristianismo dos tempos modernos, contemporâneo de muitos de nós, disse: morre bem quem vive bem. A morte é a continuação da vida. Emmanuel nos diz que a morte é a vida em nova edição, como se fosse a nova edição de um livro, de uma obra, repaginado, revisto, modernizado, reorganizado. Então, que a gente possa ser uma nova edição de nós mesmos, revisada, modernizada, atualizada, com menos dependências, com mais amor nos nossos corações, com mais atitudes em nossas vidas.
Que o Senhor Jesus nos abençoe e que a gente, ao chegar no plano espiritual, mediante todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos fornece, nós não venhamos dar mais trabalho, nós possamos despertar, nos rever, nos entender e nos apresentar como trabalhador, porque os espíritos mais evoluídos já têm tido muito trabalho com esses espíritos que desencarnam ao léu, sem uma religião, sem atitude do bem, sem postura ético-moral. Tenhamos nós, então, em nome de todos os benefícios que a doutrina espírita nos apresenta. Vamos chegar como santos, como espíritos iluminados? Não. Com alguma luz, sim, porque nós vamos fazer brilhar a nossa luz, como nos disse Jesus, através dos nossos atos. Então vamos estar mais ou menos iluminados, de acordo com os nossos atos, ainda sendo sombra e luz, luz e sombra, sombra e luz. Que possamos ser mais luz do que sombra e que possamos não nos envergonhar das nossas atitudes mediante aquilo que nós pregamos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que a sua paz nos envolva e nos auxilie na continuidade das nossas vidas até o momento de retornarmos ao plano espiritual. Que Deus nos abençoe. Fica um ícone bacana.